Em 1989, no pacato vilarejo de Acme, no estado de Washington, o clima era de gratidão e alegria. Era dia de ação de graças, uma época em que as famílias se reuniam, riam e agradeciam por tudo o que tinham. Mas naquela semana, o feriado mais feliz do ano se transformaria no início de um dos maiores pesadelos que aquela comunidade já viveu. Uma jovem brilhante, cheia de sonhos, desapareceria sem deixar rastros. E por quase 3 décadas, a verdade ficaria escondida atrás de um silêncio gelado, até que uma coincidência improvável faria a justiça finalmente despertar. Este é o caso Mandy Stavik, um crime brutal, um mistério que atravessou gerações e um lembrete de que o mal, às vezes, se esconde nos lugares mais inesperados. Bem-vindo de volta ao Arquivos de Casos Não Resolvidos. Hoje, vamos revisitar um dos crimes mais sombrios dos Estados Unidos, uma história de tragédia, perseverança e, acima de tudo, busca incansável por respostas. Era 24 de novembro de 1989, um dia após o feriado de Ação de Graças. As ruas ainda tinham o aroma de torta de abóbora e as famílias se preparavam para o fim de semana prolongado. Mandy Stavik, uma jovem de 18 anos, havia voltado da faculdade para passar alguns dias com sua mãe, Mary, e seus irmãos. Ela estudava na Central Washington University, onde cursava ciências e fazia parte da equipe de atletismo. Era o tipo de pessoa que iluminava o ambiente, cheia de energia, competitiva, disciplinada e sempre com um sorriso no rosto. Naquela tarde, Mandy colocou seu short de corrida, amarrou os tênis e chamou sua fiel companheira, Kira, a cadela pastor alemão da família. Correr era um ritual. Ela amava sentir o vento no rosto, o som da natureza e a sensação de liberdade pelas estradas rurais de Acme. Mas naquela tarde, algo deu errado. Horas depois, Kira voltou sozinha, molhada, ofegante, sem Mandy. Quando a mãe percebeu que a filha não voltava, tentou se convencer de que talvez Mandy tivesse parado na casa de algum amigo. Mas o instinto materno falou mais alto. Ela ligou para vizinhos, procurou nos arredores, dirigiu pela estrada. Nada. Cada minuto parecia uma eternidade. Finalmente, Mary ligou para a polícia. E em pouco tempo, a pequena comunidade de Acme se uniu numa busca desesperada. Homens, mulheres, jovens, idosos, todos com lanternas, cães e o coração apertado. As buscas vararam à noite. Helicópteros sobrevoavam a região, barcos vasculhavam o rio e voluntários caminhavam pelas florestas, chamando pelo nome da garota. Mas o que encontrariam deixaria cicatrizes profundas em todos. 3 dias depois, um fazendeiro avistou algo boiando nas águas frias do rio Nooksack, a cerca de 10 quilômetros da casa dos Stavik. Era o corpo de Mandy. Ela estava parcialmente vestida, apenas com meias e tênis. Os sinais eram claros. Ela havia lutado. Havia sido violentada. E o golpe final veio da própria água gelada do rio. A notícia se espalhou como fogo. O vilarejo inteiro mergulhou em choque e incredulidade. Como alguém poderia fazer aquilo com Mandy, a garota que todos amavam? Quem era Mandy Stavik? Mandy era uma daquelas pessoas que pareciam destinadas a um futuro brilhante. Capitã da equipe de líderes de torcida, atleta exemplar, estudante dedicada. Seu treinador de basquete, Jim Freeman, dizia que ela era energia pura, sempre a primeira a chegar e a última a sair dos treinos. Ela sonhava em ser piloto de avião, uma ambição rara para uma garota de 18 anos naquela época. Mandy tinha uma mente curiosa, disciplinada e corajosa, qualidades que inspiravam os colegas. A morte dela não foi apenas uma tragédia individual, foi um abalo coletivo. Acme nunca mais seria o mesmo. O detetive Kevin McFadden, na época um jovem policial, ficou profundamente afetado pelo caso. Mesmo após os primeiros meses de investigação, quando as pistas começaram a desaparecer, ele prometeu a si mesmo que não deixaria o caso morrer. Os investigadores montaram uma linha do tempo detalhada. Testemunhas disseram ter visto Mandy correndo pela Strand Road, uma estrada rural estreita e isolada. Um motorista de caminhão foi o último a vê-la viva,
correndo em direção ao oeste, pouco antes do pôr do sol. As autoridades acreditavam que Mandy foi abordada de carro, possivelmente rendida sob ameaça. A cadela Kira provavelmente foi afastada à força. O exame forense mostrou que Mandy havia sido sexualmente agredida, apresentava marcas de luta e contusões na cabeça. A causa da morte: afogamento. Ela ainda estava viva quando foi jogada no rio. Em 1989, os testes de DNA ainda eram novidade. O detetive Ron Peterson, recém-treinado pelo FBI, teve o cuidado de preservar o máximo possível de evidências biológicas. E a esperança surgiu. Havia material genético masculino coletado do corpo da vítima. Nos meses seguintes, dezenas de homens da região foram convocados para testes. O namorado de Mandy, colegas de escola, trabalhadores locais. Mas nenhum resultado batia. Com o tempo, as pistas se tornaram lembranças. Os arquivos começaram a acumular poeira. E o caso Mandy Stavik se juntou à lista dos cold cases, crimes não resolvidos que pareciam condenados ao esquecimento. Para Mary Stavik, a mãe, o tempo não curava. Apenas aprofundava a dor. Ela deixava a luz do quarto de Mandy acesa todas as noites. Era uma forma silenciosa de dizer: ainda estou te esperando. 2 décadas se passaram. O mundo mudou, mas o caso continuava sem resposta. Até que, em 2009, o agora veterano Kevin McFadden decidiu reabrir os arquivos. Ele revisitou cada página, cada depoimento, cada mapa. Foi como voltar no tempo, mas dessa vez com novas ferramentas e experiência. Entre os nomes listados como pessoas de interesse, um chamou a atenção: Timothy Bass. Na época do crime, Bass morava a menos de 3 quilômetros da casa dos Stavik, mas ele nunca havia fornecido amostra de DNA. E, curiosamente, havia se mudado logo após o assassinato. McFadden tentou localizá-lo, mas era como seguir um fantasma. Bass havia se distanciado, mantinha perfil discreto e evitava falar sobre o passado. O caso parecia outra vez prestes a esfriar, até que o destino resolveu intervir. Em 2013, 2 mulheres, Heather Backstrom e Mary Lee Anderson, conversavam casualmente num parque aquático. Ambas haviam crescido em Acme, e, por coincidência, o nome de Mandy Stavik surgiu na conversa. Mas o que aconteceu depois mudaria tudo. Ambas mencionaram o mesmo homem, Tim Bass. Heather contou que, quando tinha 15 anos, Bass tentou se aproximar dela de forma estranha, insistente, perturbadora. Mary Lee relatou algo ainda mais assustador. Anos antes, Tim apareceu em sua casa sem aviso, tentando forçar uma aproximação física. Ela só conseguiu fazê-lo sair quando ameaçou chamar a polícia. Assustadas com a coincidência, as duas decidiram procurar as autoridades. E pela primeira vez em quase 30 anos, o nome Timothy Bass voltou ao topo da lista de suspeitos. Quando foi interrogado, Bass negou conhecer Mandy. Depois contradisse a si mesmo. Disse que talvez se lembrasse dela de vista, mas recusou-se firmemente a fornecer amostra de DNA. Disse que não confiava na polícia. Os investigadores, agora com tecnologia avançada, sabiam que o DNA era a chave. Mas como consegui-lo sem o consentimento de Bass? Foi então que uma aliada inesperada entrou em cena. Kim Wagner, gerente da padaria onde Bass trabalhava. Kim já havia notado o comportamento estranho do funcionário, reservado, inquieto, muitas vezes agressivo. Quando soube das suspeitas, decidiu ajudar discretamente. Um dia, após o almoço, Bass jogou fora um copo plástico e uma lata de refrigerante. Kim os recolheu e entregou à polícia. Semanas depois, o resultado saiu, e foi definitivo. O DNA de Timothy Bass era idêntico ao encontrado no corpo de Mandy Stavik. Em 12 de dezembro de 2017, quase 30 anos depois do crime, Tim Bass foi preso no estacionamento da padaria onde trabalhava. Ele tinha 50 anos, casado, pai de 3 filhos e um passado cuidadosamente enterrado. A notícia se espalhou rapidamente. Para muitos moradores de Acme, era como abrir uma ferida antiga, mas, ao mesmo tempo, trouxe uma sensação de justiça tardia. O monstro finalmente tinha nome. Durante o julgamento,
Bess insistiu em dizer que ele e Mandy tiveram um relacionamento secreto, que o ato havia sido consensual. Mas não havia uma única prova que sustentasse essa versão. A promotoria mostrou um retrato bem diferente. Um homem obcecado, possessivo e manipulador. Testemunhos de ex-colegas, vizinhos e até familiares descreviam um padrão de comportamento controlador e violento. A ex-esposa de Bass contou que ele era agressivo, ciumento e mentia com frequência, e que nunca demonstrou arrependimento. Os peritos reforçaram que Mandy havia sido estuprada, agredida e jogada viva no rio, sem qualquer indício de relação consensual. Após 9 dias de julgamento, em 24 de maio de 2019, o júri o declarou culpado de sequestro, estupro e homicídio em primeiro grau. Timothy Bass foi condenado a 27 anos de prisão. Sua mãe, até hoje, diz acreditar na inocência do filho. Mas para Mary Stavik, a mãe de Mandy, a sentença trouxe algo que ela esperou por quase 3 décadas: paz. Ela declarou em entrevista: "Eu sabia que a verdade viria. Sempre soube. Só não sabia quanto tempo levaria." Hoje, a memória de Mandy vive nas histórias, nas homenagens e nos corações daqueles que nunca desistiram. O caso mudou para sempre o modo como a comunidade via a segurança, a confiança e o silêncio. O assassinato de Mandy Stavik é um lembrete sombrio de que, mesmo nas cidades mais pacíficas, o mal pode estar mais perto do que imaginamos. Mas também prova que, por mais longa que seja a escuridão, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Se essa história te prendeu até aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda muito a manter o projeto vivo e a trazer novos casos como este. E se quiser continuar mergulhando em mistérios reais, assista agora ao vídeo sugerido aqui ao lado. Outro caso que vai te deixar sem palavras. Até o próximo episódio. E lembre-se, nem todos os monstros vivem em filmes. Alguns vivem entre nós.